Fala aí, pessoal. Comando empresarial de hoje é pesado, rapaz. Abrimos de forma diferente aqui. E, Nogueira, obrigado por receber a gente por aqui, certo? Prazer tê-lo aqui com a gente. É muito massa estar aqui na sua casa. E comando empresarial de hoje está diferente, hein? O homem aqui é pesado. Cara, eu cheguei lá na academia um dia, comecei a malhar lá, e aí o cara falou assim pra mim: Robson, você tem que fazer um podcast com esse cara ali, ó. E me mostrou o Nogueira, cara. E aí eu fui bater um papo com ele. Não conhecia o Nogueira e, cara, naquele dia foi fantástica a história porque eu vi a grandeza e o conhecimento que tem dentro de você. Parabéns. Viu? A vida ensina muita coisa pra gente. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre isso, Nogueira. Tá. Tá aí, você tem um lastro aí, tanto na parte política, na parte empresarial, dentro do agronegócio, que, enfim, fincado aí na parte imobiliária, né? Também. Mas vamos lá, quem que é o Nogueira aí? Fala pra gente. Robson, o Nogueira, o Nogueira é o seguinte, eu nasci em Fortaleza do Nogueira, é uma cidade fundada pelos meus avós, ma- materno, né? Paterno, aliás, que levou o nome de Fortaleza dos Nogueira, porque eles eram cearenses, e eles construíram, como lá está no meio de montanhas, é um forte, eles botaram o nome de Fortaleza dos Nogueira. Mas não foi para homenagear a Fortaleza do Ceará, porque é um forte Do lá. forte, né? E nasci lá, meu pai, inicialmente, iniciou a vida dele. O meu avô materno morreu com 47 anos de idade. Lá eram 3 irmãos. Martim Nogueira, Israel Nogueira e o outro irmão. Eram empreendedores, realmente. Para você ter uma ideia, naquele tempo eles produziam lá em Fortaleza do Nogueira cachaça e açúcar. Quantos anos tem em Fortaleza? Em 1930, 1940, 1900 e pouco. E o outro irmão do meu avô, ele semi-industrializava algodão. Comprava algodão, eles construíram o que eles chamavam de bulandeira. Botavam o caroço do algodão e transformava vidro num fio, aí fazia aquela Sim, e vendia para fora. eu lembro, eu cheguei a ver isso. E com a morte do meu avô, aos 47 anos de idade, o negócio parou. O meu avô materno era missíssimo do governador do Maranhão chamado Magalhães de Almeida. Era um amigo, e o sonho do Magalhães de Almeida era botar o meu avô governador do Maranhão. Ele queria visitar Fortaleza dos Nogueiras e não tinha estrada. Aí o meu avô disse: não, você vai chegar lá na Fortaleza dos Nogueiras de carro. Aí abriu uma estrada da Barra do Corda até Fortaleza dos Nogueiras. Rapaz, E naquele tempo não tinha trator, não. Era na mão. E ele entrou lá na Fortaleza dos Nogueiras num caminhão. E logo em seguida ele morreu e tal. E o meu pai não tinha outra opção, né? Naquele tempo. Foi ser lavrador, depois mudou. Meu pai sempre teve uma tendência para o comércio. Eles eram 11 irmãos, a maioria dos irmãos foi para o Rio de Janeiro, seguir a carreira militar. Meu pai chegou aí ao Rio, mas não. No meio do caminho ele desistiu. Porque naquela época ele namorava com minha mãe tinha 13 anos de idade. Aí ele voltou. Aí casou, teve os filhos. A gente estudava aqui em Balsa, né? E eu fui para o Rio, uns 18 anos de idade, 19, 18 e meio, tá? E fui pescar. O meu projeto era ser geólogo. geólogo. Geólogo, eu gostava demais. Mas lá no Rio eu comecei a trabalhar. O meu tio, o irmão do meu pai que morava lá, era motorista. E naquele tempo os motoristas chegavam bem no Rio. Ele era solteiro, aí ele disse: não, vou te bancar aqui. Aí eu fui fazer vestibular e tal. E aí surgiu uma vaga, surgiu um concurso para trabalhar na Cruzeiro do Sul, que era uma companhia aérea. E eu fiz o curso e passei, em primeiro lugar. Aí me empolguei e fui trabalhar. Aí os estudos não dava para conciliar, né? Sim. Estudar e tudo. Trabalhei na Cruzeiro do Sul 5 anos.
E de lá da Cruzeiro do Sul eu fui trabalhar no Bradesco. Entrei no Bradesco. E do Bradesco eu fiz a minha carreira lá no banco. Fui nomeado diretor estatutário. Foi o primeiro diretor estatutário do Nordeste naquele tempo. Ou era paulista, ou era do Sul, do Paraná e tal. E o mais novo na época. Fiquei no banco por 12 anos como diretor e saí do banco para montar uma minha estrutura de trabalho em empresa. Aí o banco tinha uma empresa de passagem aérea, chamada Bradesco Turismo, e eu fiquei com a carteira. Nós éramos 2 diretores, eu fiquei com a carteira do Minas até dividiu Minas, a metade do Brasil era meu, a outra metade do diretor. Aí fui trabalhar na empresa. Troquei o nome e tal, e criei uma empresa de tecnologia. O mercado naquele tempo precisava de inovação. E a gente desenvolveu um programa de compra de passagem via sistema. Rapaz, mas que interessante naquela época, né? Naquela época, porque tinha uma briga muito grande. O governo gastava muito dinheiro porque todo mundo comprava as passagens mais caras. Porque quando é o governo que compra, a companhia vende mais caro. Aí foi desenvolvido um sistema em que a companhia disponibilizava na tela lá, Sim. o produto dela, custa isso e isso. Você escolhia o que você queria comprar. E aí a gente desenvolveu isso e vendeu isso para o governo. Quem comprava era o próprio governo, era um cardápio que ele escolhia o prato. Cara, que massa, viu, cara? E até hoje funciona isso, dentro do governo. Então, hoje esse resultado, eu sempre falo, Nogueira, de resultado, mas os resultados estão ligados ao processo nosso, né? Processo. Por esse processo seu hoje... Para você ter uma ideia, o governo gastava 1 bilhão. Depois que ele começou a implantar isso, ele economizou 40%. Então, hoje o resultado do Nogueira, hoje, enfim, é processo. Eu fiquei na empresa durante muito tempo. Foi em 2012. Em 2012, nós tínhamos 46 contratos com o governo federal. Praticamente 70%. Todos do governo federal, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós tínhamos o Senado, a Câmara, o Supremo Tribunal Federal, a gente tinha tudo. E em 2012 começou uma crise política. Não vou aqui citar, nominar, mas em 2012 todo mundo sabe que era o governo e sabe como é que as coisas funcionavam. O governo criou o sistema de compra direto com as companhias aéreas sem usar as agências de viagem. Sim. Que no mundo inteiro funciona. O governo criou um sistema que a companhia comprava direto. Aí o mercado começou a se desestabilizar. E eu já tinha meio conceito, o mercado já foi generoso comigo. Eu acho que eu não vou insistir com isso, porque... E depois de muito tempo, eu, por exemplo, na época entrei com um processo no Tribunal de Contas mostrando que o governo estava errado. E o Tribunal de Contas, na época, me deu uma questão. O ministro, que foi o relator até aqui da Magabeira, Raimundo Buruco, Bozo, ele disse, não, realmente você está certo. Só que eu não ia ficar para essa briga com o governo. Você não pode brigar com o teu cliente. O cara não te comprar, tu não vai forçar. Aí eu fechei a empresa. Eu tinha, naquele tempo, o último ano, 2002, nós vendemos, para tu ter uma ideia, nós vendemos 267 bilhões de reais na época. E eu sempre investi aqui na região. Lá em Brasília tinha pouco investimento. Aí meu pai morava aqui, eu comprei fazenda, comprei áreas e está na hora de eu cuidar da minha vida, né? Eu vou voltar para a hora. Eu via muito aqui, essa casa aqui eu comprei muito tempo atrás, que era do Val Queiroz. Mas eu não conseguia me adaptar aqui pelo tempo, porque você está muito tempo fora, né? Sim. E eu ficava 15 dias Vazava. Ia para a fazenda, também não me acostumava. E quando foi há 5 anos atrás, 4 anos e meio, eu disse, rapaz, eu vou ter que enfrentar isso.
eu tenho um potencial muito grande de negócio lá no Maranhão. Em 2012, eu tinha uma área grande, ali que onde é o loteamento hoje. Sim. Fiz o loteamento na época e foi um sucesso. Aí eu vi que o Balsas estava evoluindo muito, muito, muito. Aí voltei para cá. Aí fui. Eu tinha fui trabalhar com minhas áreas, uma parte de pecuária e uma parte de agricultura. E para mim foi muito bom isso. O que eu aprendi lá me ajudou muito aqui, Isso. para fazer a gestão desses negócios e para planejar, né, a vida da gente. E tive uma escola fantástica na vida, né, que eu sempre falo isso. Eu acho que eu tive o melhor professor que o Brasil teve até hoje, talvez um dos melhores, que é o Amador Guerra, foi o presidente do banco. Que a gente aprende no Bradesco, primeiro, que o trabalho é que produz riqueza, né? Você não consegue ficar rico sem trabalhar, a não ser que você case com mulher rica ou ganhe na loteria. Eu sempre falo isso. Então, E foi uma aprendizagem muito boa. E voltei para Balsas. Eu tenho muitos amigos, eu estudei aqui, fiz o primário e o secundário, fiz aqui em Balsas. Estou satisfeito, estou feliz da vida. eu tô te ouvindo aqui, Nogueira, e aqui vai passando assim na minha cabeça o seguinte, porque eu também senti vontade de ir embora daqui. E o que me fez ficar aqui chama-se negócio. Isso aqui é um posto de negócio, Balsas. Mas na época, Robson, eu tinha que ir, primeiro porque eu queria estudar e aqui você era limitado, eu não tinha Sim. como estudar. E também não tinha oportunidade de trabalho, não tinha, eu fui. Ainda bem que eu fui, né? Porque eu, tipo assim, eu aprendi tudo lá e voltei para cá. Que realmente a minha ideia era essa. E um outro fator que eu não te falei ainda. A Faltarino Nogueira, a minha família sempre, o sonho do meu pai era que um Nogueira fosse prefeito lá. E eu sempre tive envolvido nas campanhas políticas, né? O cara era candidato Muito influente e você. eu tinha que ajudar o cara. Pô, me ajuda aí e tal. Aí todo candidato que a gente colocava não ganhava. Botei minha cunhada lá, mas não dava. E a gente sempre disputava com o outro candidato que foi médico, foi prefeito 8 anos lá, era um médico, o doutor Gildásio. E numa das minhas vindas aqui, lá para a fazenda, um político experiente, antigo lá, o Zé Fonseca, me chamou, aliás, ele fez a visita na fazenda e falou: Nogueira, tu é um cara inteligente, pô, agora te liga aí, porque para ganhar aqui, se não for você, tu não tira esse cara aí, não. Aí eu digo, pô, mas não. Eu digo, não, mas eu não posso entrar no negócio assim no escuro. Mas o que eu fiz? Todo mundo me conhecia lá, mas pessoalmente ninguém me conhecia. Conhecia a minha família, meu pai, eu saí de lá muito jovem. Aí eu digo, não, eu vou. Aí eu comprei uma caminhonete da Land Rover não, da Land Rover, aquelas antigas. E eu digo, eu vou lá para o Maranhão, eu quero conhecer o interior. Andei 102 mil quilômetros e fui em todas as casas do interior de Fortaleza do Nogueira. Tinha lugar que o carro não ia, eu ia a pé. 102 mil. 102 É muita mil coisa, viu? foi. Conversei com todo mundo. O senhor já ouviu falar de Nogueira já? Pois sou eu, o pessoal vinha aqui lhe visitar. O pessoal tem uma ideia de que a gente seja candidato. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha? E todo mundo achou bom, concordou. Quando chegou na época de decidir, já próximo, assim, tipo 5, 6 meses da eleição, o grupo se reuniu e disse: Nogueira, é o seguinte, a próxima tu entra. Essa aqui nós estamos um candidato. Eu disse: não, mas eu não vou. Não esperar, não. Eu estou aqui com. Fiz a pesquisa e tal, eu tinha 67% de preferência do eleitor, independente de quem fosse outro candidato. Aí mostrei para ele, não, mas não, tá, não entra. E nem apoio. Eu já gastei muito aqui, cara, pensando em campanha dos outros. Aí entrei, ganhei, fiz um governo que na minha cabeça era o que precisava na região. Durante a campanha nossa lá, o Eric me ajudou muito lá, o doutor Eric.
Ele participava do nosso comício lá, e um dia ele se empolgou lá no comício e falou: gente, o Nogueira não precisa da prefeitura, não. Ele quer vir aqui para ajudar vocês, para ajudar o Nogueira Rio. Ele vai doar o salário para vocês aqui, ele vai construir casas com o salário dele. Aí eu disse: porra, Eric. Aquilo ali até foi uma ideia que ele me deu. E durante o meu primeiro mandato, que são 48 anos, eu fiz 52 casas com o meu salário. O cara fez um projeto, o salário na época acho que era 8, não me lembro, 10 mil reais, e faltava 2 mil para fechar a conta. Fechar a conta. Aí eu consegui lá na Câmara aumentar o salário em 2 mil e construí as casas. Quer dizer, e fiz o que a cidade precisava, o que o interior precisava, porque Volta do Nogueira é um interior rico. Sim. Você não encontra pobreza lá, absoluta, você não encontra. Você não encontra um cara para engraxar o sapato, você não encontra ninguém pedindo esmola lá na rua. Quando aparece é de fora. Todo mundo tem seu meio de vida próprio. E aí, o que precisa lá? Era energia elétrica e estrada. O sujeito produzia, mas não tinha como trazer. Aí eu fui firme nas estradas. Naquele tempo tinha um programa Luz para Todos, que era no tempo do Fernando Henrique. E o que acontecia? Você tinha que fazer o projeto, onde você queria instalar a energia elétrica, levar na Eletrobras, Eletronorte, sei lá, não me lembro na época, acho que era Eletrobras. Leva no projeto, eles conseguiram. Só que os prefeitos não tinham condições de fazer o projeto, e os projetos, óbvio, eu fiz antes da eleição. Que massa. Tratamento na região toda. Fiz 25 projetos. Gastei na época uns 70 mil reais. Quando eu ganhei, eu fui lá, em São Luís. O cara disse: você tem o projeto? Eu digo: tenho me sobrando aqui. Eu dei. Cara, ele aprovou todos os projetos nossos. Eu comecei a fazer com recurso próprio. Ele falou: você pode fazer. Quando você ganhar, ou se o outro ganhar, o prefeito entra e ele recebe a indenização pelo serviço que foi feito. Aí esse foi o meu trabalho lá, que eu considerei da maior importância. Volta do Nogueira hoje tem energia, e todo o município de Volta do Nogueira tem energia no interior, 100% de energia elétrica desde a minha época. Nogueira, isso ficou marca aí no seu... Ficou uma... na sua gestão, né? Na época eu fiz acho que 106 quilômetros de estrada municipal. Isso ficou marca aí, né? E não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje eu falo para os prefeitos: é fácil o cara ser prefeito. Tem dinheiro, tem máquina, tem tudo, e na época não tinha. Não tinha. Eu falei assim: hoje eu vou fazer um podcast com um cara massa. Aí o rapaz falou assim: quem que é? Eu digo: Nogueira. Aí ele falou assim: Paz, Fortaleza é do Nogueira. Nogueira, você tem algum ponto ainda de voltar para a prefeitura de Fortaleza ainda? Não, eu não tenho. Tem esse projeto? Eu não tenho, tipo assim, eu acho que a minha contribuição para a Fortaleza do Nogueira eu já dei, né? Já não entrei lá com a intenção de me tornar político. Mas você não consegue se desvincular. O que me prende ainda nesse ponto é porque eu sempre fui um cara que sempre ajudei as pessoas. Para você ter uma ideia, eu paguei, acho que em torno de... Tem mais ou menos 70 pessoas que se formaram e a universidade pagam pela minha empresa. Integral. Médico, dentista, advogado. Eu acho que tem até hoje pessoas que é juiz. Então eu sempre quis tirar um pouco, né, do que você ganha. Sim. Porque quando você tem uma empresa, que ela é uma sociedade anônima, você tem que distribuir dividendo. Como é que é o dividendo? Dividendo é o que a empresa produz. Você tem que pagar por... Como eu não tinha acionista, meu acionista era o velhinho lá em cima, né? Como eu não podia mandar dinheiro para ele, eu ia fazer as ações sociais. Mas ele cobra isso aí mesmo. Ele cobra. Ele cobra. E as pessoas sempre falaram: Nogueira, tu é maluco, como é que tu faz? Eu digo: rapaz, nunca faltou para mim. E, na verdade, quanto mais a gente fazia, mais você era beneficiado. E a minha vida sempre foi baseado nisso. Meu alicerce de vida é isso aí. É ajudar quem precisa.
que as pessoas não são pobres porque querem, por opção, elas são pobres por falta de oportunidade. E qual é o papel nosso? É dar oportunidade para tirar a pessoa da pobreza. Mas não é tirar com esses benefícios aí. Você dá um benefício até a pessoa levantar e dar oportunidade. E eu acho que a melhor oportunidade que eu podia dar para os meus conterrâneos lá era o estudo. Para se formar e tocar a vida dele para frente. Mas, Isso é um marco. Ficou. Eu me lembro que na campanha do Jackson Lago, ele botou o cara que era presidente do STJ para ser governador, e ele esteve lá em Fortaleza, nós saímos para andar lá, ele viu as casas que eu tinha construído, aí ele ficou, rapaz, tu faz isso, eu vou tirar pro Globo Repórter, porque não existe isso. Eu disse, não vou fazer isso, velho. por que não? Porque vai parecer tipo assim, uma propaganda. E é uma coisa que eu fiz Mas espontânea vontade, mas sem nenhum. Hoje, depois disso, eu já sei que teve alguns prefeitos aí que conversavam doar casa. Mas para isso. Mas assim, Nogueira, hoje eu vejo isso daí como uma ativação de pessoas. Por mais que você pense assim, não, mas hoje tem pessoas que fazem isso para aparecer. Cara, eu falo para você que se eu não tivesse visto muita coisa acontecendo, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Certo. Então, eu falo para você que isso aí não pode ficar guardado. E tinha que ter mostrado mesmo na época. Não, é o seguinte, para tu ter uma ideia, Robson, eu fui para a reeleição contra a minha vontade. Eu achava que eu tinha tal desmotivado. E na reeleição, eu visitava todo mundo, entrei numa das casas que eu tinha dado. E cheguei lá, conversar com o moço lá. Quando eu entrei, o retrato do meu adversário na parede. Que massa, cara. Aí o pessoal que andava comigo, vamos voltar. Não, calma, mas qual é o problema? Eu fui falar com ela. Massa. Aí ela disse, ó, senhor Nogueira, é o seguinte, na eleição passada eu já paguei o voto do senhor. O senhor me deu a casa e eu votei no senhor. Eu disse, não, mas eu não dei a casa para a senhora para pedir voto. Eu dei a casa porque a senhora precisa. E também não vim aqui, claro, tinha que falar alguma coisa. Eu vim aqui para pedir voto, vim aqui para ele fazer uma visita, saber se a casa tá boa, que a mulher. Porque é o seguinte, eu acho que cada um dá o que tem. Sim. Eu tinha aquilo para dar para ela, agora se ela não tem nada para me dar. Tá tranquilo. E teve pessoas formadas que não votavam em mim. E o cara deixa lá, bicho. Eu não troquei voto. Quando eu fiz isso, eu não precisava me ser candidato, nada. Então, acho que a vida é isso aí. Você tem que fazer aquilo que é a tua intuição. Porque a vida é um negócio complicado. Você tem que ter parâmetros, né? Para você conduzir a sua vida dentro dos limites normais, de ética, né? Do trabalho, enfim, Na época, parceria. o senhor foi reeleito, né? Não, eu perdi. O senhor perdeu. Aí o pessoal veio para cima. Aí na outra eu ganhei e fiz novamente um governo que na época era o que podia ser feito. E Qual que era a questão da desmotivação do senhor? é porque, porra, tipo assim, é a mesma coisa de você casar 2 vezes com a mesma mulher. Para você voltar para prefeito, depois você já foi prefeito, fosse uma coisa nova, mas eu nunca deixei de participar da vida política. Depois que eu saí, os 3 primeiros prefeitos depois de mim, todos foram eleitos por mim. Eu ia para a campanha e elegia. Essa última eleição houve uma divisão na família, porque a prefeita de Fortaleza Nogueira hoje é parente nosso, Beth, e ela resolveu ser candidata. Ela veio falar comigo aqui. Até falei, Fernanda, é muito novo, você é muito jovem, se formou agora, você tem. Quantos anos ela tem? Ela deve ter hoje 28, 29 anos. Médico. Só, Fernanda, quando eu fui candidato lá em Fortaleza Nogueira, prefeito, eu tinha 50 anos de idade. Eu esperei 50 anos de idade. Esperei criar condições financeiras para eu não depender da política. E eu não tenho como te ajudar.
Porque o meu irmão é pré-candidato. A gente tem que, Vai contra totalmente. a gente tem que entrar numa união, mas terminou não dando certo. O meu irmão foi candidato a vice, junto com outro grupo que nós apoiamos. Aí a gente perdeu as eleições, ela está trabalhando, eu estou torcendo para ela fazer o bom governo. E não posso dizer que eu não vou me envolver na política lá, vou me envolver, não como candidato. Eu tenho hoje assim, um compromisso muito grande, assim, politicamente, aqui em Balsas, com meus amigos daqui. Eu Sim. participei ativamente da campanha do Celso. O Celso é um cara fantástico. Conheço o Celso desde o meu primeiro mandato. É um cara, infelizmente, a escolha recaiu sobre o Alain, Sim. uma diferença pequena, mas como estou morando aqui, eu vivo aqui, o meu relacionamento empresarial é aqui, você sabe, a gente tem Sim. do grupo que a gente participa. Eu estou mais direcionado, mais focado a estar aqui dentro de Balsas. Da minha contribuição, a minha experiência, se for chamado para alguma palestra, alguma coisa, eu estou como sempre estive, na gestão do Érico eu participava muito com ele. O Érico é uma pessoa intimamente ligada a mim. Quando o pai dele morreu, a família dele foi para Brasília, eu participei ativamente no crescimento deles, na formação deles. E é isso aí. Nogueira, você tem uma experiência já dentro do empreendedorismo, certo? Isso ajudou em que, dentro da sua gestão de prefeito? Prefeito, cara, eu achei, assim, no meu primeiro mandato, te contar, uma situação aqui. O Zé Reinaldo era o governador na época. O Brandão, que hoje é governador, era chefe de gabinete dele, da Casa Civil, e eu entrei na política, mas também por culpa do Zé Reinaldo e do Brandão, que eu fui visitá-lo lá em Brasília, lá em São Luís. Aí o Brandão, o Zé Reinaldo, para ver, tu tem que entrar na política ali, cara. Se a gente não entrar, os outros tomam conta. Aí, Pedro entrar, eu entrei. Aí, naquela época, ele me deu 2 estradas, naquela foto do meu, pô, não tinha estrada vicinal. Ele faz o projeto aí, eu pedi. Naquele tempo, tu não fazia projeto, eu quero fazer a estrada do Crueiro e quero fazer a estrada dos Altos. Aí ele me deu 150 mil para fazer cada um. E ali, cara, a prefeitura lá tinha conta no Bradesco em Balsas. Sim. Aí o dia eu andando no banco aqui, eu fui do Bradesco, o gerente falou, Nogueira, tem um dinheiro da prefeitura de 300 mil, tem mais de um mês. Aí fui olhar lá, liguei pro Brandão, rapaz, é o convênio. O Zé Reinaldo mandou dinheiro, o Zé Reinaldo mandou dinheiro. Moço, eu corri uma empresa Imperatriz, fiz o projeto, fiz a licitação, o cara ganhou 40 dias, fiz a 2 estados. Aí o Brandão ligou, rapaz, o Reinaldo quer inaugurar a estrada. Pô, eu já entreguei a estrada, já fiz a estrada. Ele disse, não, Nogueira, mas na vida pública não é igual na privada, não. Tu tem que... Então, eu encontrei um pouco... Rapaz, Pô, foi pra você ver, né, a cara? prefeitura não é tua, não. A prefeitura é do povo. Tu tem que prestar... Digo, não. A única diferença que eu achava era isso, porque tinha coisas que você queria fazer É. e não conseguia. Massa. E eu fiz muita coisa mesmo, dando do meu bolso. Porque quando você assume um compromisso político, você tem que honrar. Porque na minha vida privada, particular, eu sempre honrei. Eu não prometo nada a alguém que eu não possa fazer. E quando alguém, até hoje, a minha vida continua do mesmo jeito. As pessoas me pedem ajuda e tudo. Eu não posso dizer não para alguém, Robson. O cara vem para mim hoje. Eu estou recebendo um pedido de uma pessoa lá de Fronteira Nogueira, uma ajuda para uma cirurgia que não pode ser feita aqui. Eu digo, eu vou te ajudar. Como é que eu vou dizer para ela que eu não posso ajudar? Eu vou dizer para ela, não, eu estou em crise. Eu não vou. Eu tenho que ajudar. Porque as pessoas, às vezes, ajudam durante a campanha, né? Sim. Não, tudo eu te dou. Às vezes promete o que não dá e eu sempre fui assim. E essa pergunta tua é interessante. Aí eu fui Mas nunca... Eu acho que o setor público, ele tinha que ser mais dinâmico, tinha que ser menos burocrático. O setor público tinha que cuidar
de educação e saúde e deixar o resto que os prefeitos resolvem. Eu acho, por exemplo, no caso da educação, na minha gestão, vinha dinheiro demais que eu digo assim, em relação à saúde. Tinha 3 vezes dinheiro para educação e não tinha para saúde. E o que adianta você ter o aluno e não ter a saúde para dar para ele? Isso. Então isso é uma coisa que até hoje o governo tenta manter um equilíbrio. E deixar que o prefeito tem que ter autonomia. Ele é que tem que escolher o que a região dele precisa. Não é o cara liga, eu tenho um dinheiro aqui para fazer ponte. Mas eu não preciso de ponte. Não, mas tu tem que pegar e vai fazer mais pontes. Ou vai ficar com dinheiro. Não, isso não existe. Então, isso é uma coisa que eu acho que hoje está mudando. Você tem que levar o teu projeto, apresentar para o governo e ver de que forma aquele dinheiro pode ser viabilizado. Então, a diferença que eu encontrei foi essa. Realmente, tu tem assim Chegava na prefeitura, o cara não estava trabalhando, eu mandava botar falta nele. Porra, então vamos lá. Essa experiência ajudou o senhor ou atrapalhou? Não, eu acho que ajudou, inclusive, a mudar um pouco do pensamento lá do gestor. Por exemplo, eu estava na fazenda e um funcionário da fazenda, a cobra mordeu o filho dele. Eu estava lá na fazenda, de bobeira lá, acho que era feriado de sábado, sei lá. Vamos lá, correndo no hospital, levar o menino. Chegamos lá, a moça disse, cadê o médico? Não, cadê o médico plantão? Ele está em casa. Como em casa? De plantão? Aí a enfermeira medicou ele e tal. Aí eu só está certo. Aí eu chamei a diretora do hospital, estava em casa, mandei chamar. Como é que é isso? Não, o doutor fica em casa. Não, ele está de pré-aviso. Não, o aviso é aqui, dentro do hospital. Aqui dentro eu construí um apartamento para eles, botei ar-condicionado, botei cama, botei TV, tem uma cozinha só para eles ficarem aqui, para não ter que sair. E ele tem... Como é que ele faz? Quantas faltas ele já está aqui? 5, 6, depois no final do mês você deduz as 6 faltas do plantão dele. Para funcionar tem que ser assim. Aquilo ele já chamou a atenção da população. Sim. Do pessoal dos funcionários, principalmente do funcionário do hospital. E aí a conversa roda. Aí mudou. A conversa roda. A conversa roda. Aí o cara falou, pô, Nogueira, tu mandou... Rapaz, eu pago para tu trabalhar, eu pago para tu ficar em casa, jogando carta, sei lá, dominó, não, é para tu trabalhar. Então, eu acho que hoje mudou muito isso. Hoje tem muito prefeito que fiscaliza, que vai olhar. Eu estava ontem dentro de uma entrevista do governador de Minas, na Jovem Pan, e o cara dizendo, lá ele falou, olha, eu já visitei 450 municípios de Minas Gerais. Aqui tem 800, já fui 400. Tem um município que eu fui que o último governador que teve lá foi o Juscelino Kubitschek, para tu ver. Rapaz, que loucura. Então, eu acho que a minha forma de como prefeito era essa aí. Eu visitava todo hospital, escola, fiscalizava tudo. Então, você foi eleito para aquilo ali. Não, a Câmara fiscaliza, não. Quem tem que fiscalizar é o prefeito. Vamos lá. Nogueira, então, como é o nome da menina mesmo, que é parente sua, que está lá, a prefeita hoje? Doutora Fernanda. Fernanda. Você vê, ela tem 28 anos hoje, ela não tem... Acho que é 28. Não tem uma experiência, certo? Não tem experiência, por exemplo, que você tem. Não tem essa experiência. Você acha que essa experiência hoje, ela ajudaria muito ela e como outros prefeitos também que não têm essa experiência empreendedora hoje? Não, ajuda. O pai dela, por exemplo, foi meu vice-prefeito, o Túlio. É um político extremamente habilidoso. Porque na forma que você falou, ela precisa ter uma experiência de vida, mas de negócio. Né? Claro, uma coisa é você ser médico, uma coisa é você ser prefeito. Eu falei para ela isso, olha, quando você não pode ser prefeito e médico, ou você é médico ou você é prefeito. Você tem que largar a medicina e cuidar, largar a medicina, de fazer a medicina, e cuidar da saúde e cuidar dos problemas gerados da prefeitura. O pai dela é um político muito habilidoso e ele está dando um suporte muito grande para ela.
Claro que ela vai ter que aprender muita coisa. Tirar um pouco da vaidade, né? Porque o que estraga muito o poder é um negócio que O poder. é terrível. Você sentou ali, você começa a dizer, pô, Potencializa quem você é. potencializa. Quem você é. Eu tenho a caneta, mas ele esqueceu que quem tem a tinta é o povo, né? Ele Sim. só tem a caneta, mas se ele não tiver voto, ele não vai usar a caneta. É Ele isso aí. tem que fazer as duas coisas. Eu acho que ela tem tudo para fazer um bom governo. Aqui no Baus, por exemplo, eu converso muito com o pessoal do Alop, principalmente com o secretário de Infraestrutura, que é um cara fantástico, um cara extremamente preparado. Ele mesmo conversa comigo para discutir as coisas. Porque ninguém é autossuficiente em nada. Você tem que ter alguém para ajudar. Não tem essa figura de eu não preciso de ninguém para resolver as coisas. Você precisa, claro que você precisa. Você não consegue fazer nada, suas coisas, se você não tem alguém te ajudando. E isso é na política, é na vida, em qualquer lugar. Eu vou te falar uma coisa. Nas minhas empresas, em Brasília, durante todo o tempo lá, eu tive uma ação trabalhista contra minha empresa, uma. E ela perdeu a ação. Aqui no Maranhão, nas minhas fazendas, eu nunca tive nenhuma ação trabalhista. Porque a tua relação com o teu empregado tem que ser de parceria. Ele é teu sócio. Sim. Ele é teu sócio. Ele percebe você ganhando dinheiro. Se você não distribui para ele, pô, o cara vai. É isso aí. E isso é uma lição que eu aprendi no Bradesco. O senhor Amador Guiar, pô, muitos anos atrás, chegava no junho e final do ano, que ele fazia distribuição para os diretores, ele chamava os funcionários graduados, de gerente para cima, lá na Cidade de Deus, eu sentava com ele tinha um envelope lacrado, ele falava, ó, Nogueira, isso aqui é um reconhecimento pelo que você ajudou o banco. Você não só, você me ajudou. Isso é uma gratificação que eu dou a você. É um assunto entre mim e você. Tipo assim, você é seu, não comente. Aí pegava o envelope e chegava lá fora, tinha viu. E eu aprendi isso. A minha empresa, eu fazia isso, no final do ano. Porque, veja bem, o cara... E na empresa tem que ter transparência. Na minha empresa, todo mês eu mostrava para os funcionários, ó, O que que tá fazendo? estamos ganhando dinheiro aqui. Essa conta aqui que você é o gerente está dando prejuízo, cara. E essa aqui está dando lucro. Aí quando chega no final do ano, do mês, o cara ganhou tanto, ele não vai me dar nada. Sim. Aí começa a questão trabalhista. Sim. Que não é o funcionário que é contra você, é você que está sendo contra ele, né? Porque se você faz a coisa correta, você não vai ter problema na frente. Isso é interessante, porque esse tipo de informação, eu sou a favor da informação. Muitas vezes o cara Transparência, cara. quer fazer de qualquer maneira, quer mudar uma rota, ninguém sabe o que está acontecendo, Exato. não fala o que se está dando ou se não está dando. Entendeu? E a internet hoje é um negócio impressionante. As pessoas, eu fico impressionado aqui. Pô, na minha fazenda, os caras sabem das coisas do Brasil do que eu. Futebol, qualquer assunto. Guerra do Irã, guerra da Ucrânia, guerra de Israel. Os caras acompanham tudo, é impressionante. Hoje o senhor está dentro da tecnologia ainda? Tenho tudo. Você tem empresa de tecnologia? Não, eu tenho quando eu tinha uma empresa, eu tinha um diretor Weber, que é uma história engraçada. Ele é formado em filosofia e ele fez uns cursos na Microsoft, na época. Quando ele foi trabalhar comigo, eu fui tomar conta da parte de tecnologia, ele é diretor de TI. E ele fazendo os cursos. Aí um dia eu chamei ele e falei, é o seguinte, os cursos não eram baratos, mas é curso feito online, mas ele no computador com o cara lá, sei lá, Sim. do Vale do Silício, sei lá, e não tinha como... Digo, ó, se você tirar acima de 9,5, eu pago a tua faculdade. Ele falou, não, senhor Nogueira, lá não pode tirar menos de 10. Todo mundo tem que tirar 10. Acima de 10 é que vai ser a avaliação. E esse cara se formou lá. Foi o diretor de tecnologia. Massa, cara. Foi com ele que eu aprendi tudo de tecnologia. Que a tecnologia na tua vida é a coisa mais importante que tem hoje.
Agora criaram inteligência artificial, que é uma coisa fantástica. Até os carros hoje já têm inteligência artificial. Então eu acho que eu sou a favor disso, sou a favor da evolução. O mundo, o que era o mundo hoje se não tivesse a internet? Imagina você está dirigindo seu carro com a antena Starlink, o cara quer falar contigo, tá ligado, tu para o carro ali, não, eu estou fazendo um negócio, como é que é, assim, eu tenho que dar uma entrada, me dá conta aí. Pô, tu faz de negócio sem sair, você está 24 horas trabalhando. É um trabalho melhor, menos cansativo, do que tu ficar de plantão ali, sentado. Sim. Então, Esse dia o cara fez uma pergunta, Luiz, justamente porque minha vida hoje é tecnologia também, tô dentro do negócio, dentro do digital. claro. E o cara fez uma pergunta assim, Robson, tu já pensou se não existisse internet? Eu digo, cara, eu falei pra ele assim, bicho, qual é a finalidade dessa pergunta mesmo? Porque eu achei uma pergunta assim, muito sem é porque assim, vamos lá, você tem oxigênio hoje, é o que teu corpo usa, né? Então nós hoje usamos o quê? Internet para viver mesmo. É o oxigênio para É o oxigênio. Então, os nossos negócios. eu não fico pensando assim, cara, já pensou se não existisse o oxigênio hoje? Então, assim, é nossa vida hoje. Então, eu vejo hoje a pessoa que não está dentro da parte digital, dentro da tecnologia hoje, não está vivendo. Não tem. É uma coisa. Tem. Eu tava vendo esse Elon Musk, ele foi dar uma palestra num desses países árabes há uns 5 anos atrás, e ele falou para eles, olha, daqui a, sei lá, tanto tempo, vocês vão ter que pagar o salário do cara que está desempregado. Sim. Mas como? Porque você criou tecnologia e tirou o emprego dele. Aí o que acontece? Você não está mais pagando tributo porque não tem carteira assinada. O que você economizou com a tecnologia, você tem que pagar para o cara viver, o cara comer, para o cara criar a família dele. E essa realmente é uma realidade. Vai chegar um momento que o trabalhador não tem culpa. E ele também não pode ser contra, né, o crescimento, a evolução tecnológica. Eu acho que o caminho futuro é disso aí. Aqui já tem. Eu tenho um filho estudando em Balneário de Camboriú, e lá, cara, é o seguinte: a prefeita lá é uma mulher. O que ela fez? Eu vi passava os ônibus lá, transporte gratuito, ônibus luxuoso, cara, de graça. Aí eu falei, como de graça? Eu fui inteirar do assunto. O que ela fez? Todo ano tinha greve do dono de ônibus querendo aumentar o preço. Sim. E ela dava 8 milhões de subsídio. Aí bom, vou fazer o seguinte, 8 milhões, eu compro tantos ônibus elétricos e vou dar transporte de graça pro povo. É isso aí. Os caras achavam que ela não tinha coragem. Eu acho massa isso daí. E aí os caras que deram greve, ficaram pros ônibus. Aí o que ela fez? A propaganda dela é interessante. O cara para no Audi, mais executivo, sai do Audi, dá a chave pro dono pro manobrista e tal, e vai. Ela falou, meu governo é igual a isso aí. O ônibus tem ar-condicionado, banco de couro, internet e, com detalhe, tem motorista. O meu passageiro tem um motorista e ele não tem. E, quer dizer, é uma inovação. Massa. É uma coisa que faz. A questão, o pessoal que tem Bolsa Família lá, fez um levantamento, nós temos, sei lá, 2.500 pessoas no Bolsa Família. Levanta todos eles. Vamos fazer o seguinte, nós temos que dar contrato. Vamos chamar esse povo aí, treinar e dar o emprego para ele. Ele tem um Bolsa Família de 600, vamos dar um salário para ele, um salário mínimo. Agora ele tem que optar, ou a Bolsa Família, ou o salário. Cara, ela tirou 90% do coisa. E é uma coisa que está acontecendo muito, principalmente lá do Sul. Santa Catarina e São Paulo, tem muitos municípios que estão fazendo isso. É uma forma de você
trazer a mão de obra que está parada, porque você cria um hábito ruim quando você dá. Porque o Bolsa Família foi criado em Nova York, mas o cara dava por 1 ano. Depois de 1 ano, se você não arrumou um emprego durante 1 ano, aí não é mais problema meu. Então as coisas tem que evoluir, tem que crescer. O cara falou assim pra mim, Robson, você vai ver que daqui uns anos, por exemplo, eu vou falar de financeiramente, eu era fudidão mesmo. Então minha família, a gente nunca passou fome, mas também nunca teve grandeza. Então isso vem acontecendo uns tempos pra cá. Mas vai chegar um tempo que o cara falou assim, cara, vai parar, todo mundo vai ter o mesmo nível financeiro. Vai chegar um momento que vai igualar. Aí eu falei pra ele, não vai. Não vai. Tem pessoas que vão se destacar. Só que vai ser aonde? Bem na tecnologia. Porque tem pessoas que não vai pra tecnologia. Ela vai ficar à mercê disso. Não vai saber usar, tem medo de ver o negócio acontecer. Por exemplo, meu pai, quando o cara foi na Lua, que ele pousou na Lua, ele falou por telefone com, não sei que era o presidente dos Estados Unidos, não sei se era Dixon. Papai disse, isso aí é mentira. Como é que ele vai falar da Lua por telefone? São Pedro não acredita. Sim. Aí tu falou, eu quando fui para o Rio, eu precisava trabalhar, não? Eu estudava à noite. Aí tinha os parentes meus lá, eram todos militares. Aí o meu primo falou, Nogueira, lá no quartel, ele era paraquedista, eles têm o armazém que vende para os milicos e tem a cantina, que os caras vão de lanche. Ela tem uma vaga para trabalhar na cantina. Eu me lembro que o salário lá na época, o salário mínimo era 105, eu não sei que moeda era. Tu não quer ir lá? Não te vou. Não estou fazendo nada. Eu fiquei 6 meses de garçom ali. Na hora, cachorro quente, botava os caras, cabeça chata, pau de arara, os caras carioca, né? E eu atendendo os caras normal. Aí um dia o capitão, que era o chefão lá, mandou me chamar. Falou, Nogueira, porra, como é que tu é garçom com essa formação que tu tem? Eu digo, doutor, capitão, eu não sei o que eu vou fazer. Tu vai ser gerente da cantina. Aí era 3 salários. Aí eu comecei Começou a melhorar o negócio. comecei a me interessar. Então, você tem que ter ambição. Claro, ambição com respeito. Sim. Se atropelar, se passar por cima de ninguém. Porque se você não tiver isso, você não progride. Você tem que aceitar o que o mundo te oferece. E o mundo oferece tudo hoje. Oferece a tecnologia, só não te oferece o que é retrógrado. Não tem mais. Ou você vai para frente, ou você para, ou anda para trás. Nogueira, hoje com essa experiência aí, qual que é a melhor habilidade do Nogueira hoje? Rapaz, a minha maior É o que move a máquina. é entender os problemas das pessoas. É uma coisa que você aprende com o tempo. Eu era um cara assim, muito... Acontecia uma coisa, ficava com raiva na hora, tentava resolver. O cara falava, tipo, tu era prefeito, o cara, pô, o cara ali tá falando isso aqui, eu ficava logo, vou romper com esse cara. O Trump, o que está acontecendo com o Trump? Brigou com o Musk, o cara era o Musk e bocou. Por quê? Porque ele é um cara temperamental. Sim. E você não pode ser assim. Então, hoje tu tem que ter paciência. Todos os problemas têm solução. Não existe problema sem solução. É o que sempre falo, né? Você tem que sentar e discutir a solução. Eu aprendi muito isso no meu tempo de Bradesco. Que era você tinha que apresentar resultado. O diretor estatutário era eleito anualmente. Tinha eleição. Se você não tivesse dado os resultados, o banco não te elegia, não te colocava mais como diretor. Isso é que ensina a gente. A minha maior, tipo assim, que eu acho hoje, eu tenho paciência de ouvir as pessoas e entender o problema dela. Às vezes ela está errada, o problema dela eu sei que ela está errada, mas eu tenho que ter a capacidade de conversar com ela e dizer para ela e fazer com que ela entenda que ela está errada. Então, Porque se não houver isso, aí acaba o diálogo. então vamos lá. Eu sempre falo isso e agora o Nogueira está assinando embaixo, né? Porque tem posicionamento para falar, tem uma coroa aí na cabeça também. Certo? É assim, cara. Quando a pessoa começa a entender sobre isso, o Nogueira, é uma engrenagem que ela vai
ela dá arrancada e começa a queimar sozinha o combustível. E o combustível é isso aí. Você vai entendendo, vai resolvendo, vai ajudando e as coisas vão acontecendo. Hoje, Nogueira, vamos lá. Nós estamos aqui no Maranhão e eu vejo que o lastro ele é federal também. Certo. Você tem uma estrutura aí, tanto fora do Maranhão como dentro do Maranhão. E hoje, dentro do Maranhão hoje, qual é a habilidade que falta no político do Maranhão hoje, realmente, para ele fazer o negócio acontecer? Eu acho que, não só no Maranhão, eu acho que a habilidade que o político tem que ter hoje, ele tem que entender que a política para ele não é um meio de sobrevivência. Tem que ser uma profissão, ele tem que ser político Massa, sei. profissional, não é profissional no sentido Isso. pejorativo. Eu acho, por exemplo, o cara para ser deputado, ele tinha que ter uma exigência mínima. Vamos lá. Conhecimento. Ser um profissional político, não um político profissional. Exatamente. Eu acho que é o que falta hoje. E ter responsabilidade, ter compromisso. Eu vou te contar uma história. No interior de Pernambuco, tinha um prefeito, se elegeu, e ele era analfabeto. Analfabeto. Claro, não é sempre ser analfabeto, porque o cara não pode ser, o prefeito tem que ter. Aprendeu a assinar o nome tal, e ele ganhou um prêmio reconhecido pela Unesco. Aí ele foi para Nova York lá e perguntaram para ele por que ele priorizava a educação. Ele falou, porque eu sou analfabeto. Eu sei a falta que ela me faz. Tem uma resposta fantástica também. O cara que é analfabeto sabe a importância que a educação é para ele. É o cara que está doente saber da necessidade que ele tem de ter um remédio para curar. E o cara que é analfabeto, ele sabe qual é a cura, é a educação. E para curar a educação, ele tem que investir na educação. Então, e o político hoje tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que muda, muita coisa renova. O cenário político está renovando, o Senado está renovando. Pessoas novas. Pessoas novas. A gente tem muita gente capaz aí. A questão do Brasil é que essa polarização é a esquerda e a direita, você tem que acabar com isso. A esquerda está provado que, se tivesse dando certo, não tinha direito. Né? Não tinha direito. Hoje, você vê, a Polônia, segundo turno agora, o cara ganhou, e lá é direito, não é direito. Eu sou contra direito radical. Tudo tem que ter o meio termo. Que tu falou, né? Você tem que ter capacidade de entender as coisas. Quando não existe isso, vai acontecer o quê? O que está acontecendo hoje. Eu acho que no Brasil, eu vejo o Brasil daqui a 2026, eu vejo um Brasil diferente de hoje, do que é hoje. Hoje, o que está mostrando hoje? Essa polarização, o que está acontecendo? Nem o presidente atual e nem o que saiu tem mais a preferência que tinha antes do eleitor. Eu vi ontem um debate aí que o presidente atual, se for para o segundo turno, com qualquer um dos de direita, ele perde ou está empatado. Então prova o quê? Que não quer. O que acontecia com os presidentes anteriores? Fernando Henrique, Lula. Naquele tempo, não tinha lideranças nos estados. Não tinha governador que fizesse alguma coisa que poderia competir com o presidente da República. Hoje tem, cara. Hoje tu tem São Paulo, tu tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina. Você acredita no nome hoje aí? Tem Goiás. Então o presidente hoje, ele tem que trabalhar. O governador de São Paulo está fazendo investimento agora 2 vezes maior do que o governo federal. Por quê? Porque o cara que está lá é profissional. É político, mas é profissional. Sim. Está ajudando nisso. Então, hoje o presidente que ganhar, ele tem que se rebolar. Rodar sai, tem que trabalhar. Porque senão ele é engolido pela competência dos outros. Eu vejo que nós temos hoje excelentes quadros para presidir o Brasil. Eu não vejo a exceção do Caeto, que é meio durão, assim, meio parecido com o Trump, para peitar tudo.
Eu vejo os outros, todos os caras moderados. O Romeu, o Tuma, lá, o Romeu Zeg lá, é um cara moderado, o moderado, o do Paraná é o Ratinho, até o do Rio Grande do Sul é. O Tarcísio talvez seja o melhor quadro hoje. Mas nós temos muita gente capaz aí, muito, muito. E isso vai respingar na política Eu vou falar para você assim que eu aposto muito no Tarcísio justamente pela parte profissional dele. profissional dele. Cara, o Tarcísio trabalhou com a Dilma, trabalhou com todo mundo. É a parte Todo profissional. mundo queria ele, por quê? Por causa da competência dele. É. E ele está mostrando isso hoje. Mostrando isso hoje. Essa polarização é ruim. Aqui no Balsa a gente ainda tem esse ranço de PT, de coisa. Pô, não existe mais isso. Cara, eu tirei isso daí do meu peito. Faz tempo já. Isso não existe mais. E assim, isso é experiência, cara. Você vive a experiência. É igual eu falo pra você viveu a experiência, então você sabe onde é que tá doendo. Porque você vive, cara. Você paga, você tá... Isso. Tem gente que para aprender tem que levar porrada. Claro. É isso. Se tu puder aprender sem levar porrada, melhor ainda. Mas tem gente que... essa é a universal, é a vida que te faz isso. Eu não vou falar bem aqui, porque se eu falar, eu saio preso daqui. Mas o que aconteceu na política passada aí, cara, eu não faço de forma nenhuma, nunca mais. Se eu for sentar pra gente conversar, nos bastidores, faço não, cara. Porque hoje eu vejo, eu sou um cara liberto disso daí hoje. Eu sento com qualquer um e converso. Por quê? Liberdade que você tem, mano. Quando você conhece as coisas, você tem liberdade. Liberdade, é. Não? Eu acho que é importante também, Robson, o cara para ser presidente da República, ele tem que ser estadista. O Lula, eu considero ele estadista. No primeiro, nos dois outros mandatos. Esse último mandato dele, ele não está agindo como estadista. E ele sempre foi um estadista. O Fernando Henrique era estadista. O Bolsonaro não é estadista. Então, e o Brasil hoje sofre algumas decepções lá fora, porque o Lula certamente é influenciado por alguém. Sim. Todo mundo fala que é pela Janja. Sim. Pode ser que seja. Porque antes ele não era. Atitudes que ele tomou hoje ele não tomava antes. Essas manifestações. Do início, o Lula era a favor da Ucrânia. Agora ele é a favor da Rússia, a favor do chinês lá, está fazendo parceria com ele. Então ele não está tendo a percepção, você se juntar. A China quer dominar o mundo. Sim. Ela quer dominar o mundo. Por que a China é a maior economia, a segunda maior economia do mundo? Ela não vai alcançar os Estados Unidos nunca. Porque a mão de obra lá é barato, é mão de obra de escravo. Sim. O regime político lá é uma ditadura disfarçada. Então é fácil do cara crescer. Agora, o pensamento dele, se ele faz isso com o povo dele, como é que ele não vai fazer com os outros? Mas Aí tu começa a fazer acordo com esses caras para fazer isso, daqui a pouco ele domina, e aí? como é que faz para sair? Essa visão, ela tem que ser uma visão pragmática. E ele realmente não tem. Nesse algumas coisas eu não consigo entender, pô. O caso do INSS. Pô, ele pedia à população, à Polícia Federal, que vá com cautela. Por que você vai com cautela? Você vai combater na Rocinha os bandidos. Ó, vai com cautela. Aí o cara vai te dar um tiro. E é o que está acontecendo hoje. Então isso aí tudo tem que mudar. E a visão está sendo essa. Tanto que o cara, por menos informado que a gente imagina que ele seja, ele está enxergando isso. É o que tem é o que acontece no interior. O gerente da minha fazenda está aqui. A filha dele acompanha tudo. Ela falou, Lula, para mim é uma decepção, o pessoal fala. Fulano é uma decepção. Por quê? Porque ela já tem a visão, já cobra, já sente aquilo. Então, Nogueirão, negócios hoje. Nós estamos numa região hoje. Balsas hoje é, assim, eu falo sempre, é o Eldorado da vida aí. Qual que é a leitura que você tem para Balsa aí de anos aí?
nessa mesma explosão de negócio hoje? Porque você já passou por várias fases aqui em Balsa também. O Balsa é o seguinte, cara. Quem conhece o Balsa de 30 anos atrás, não podia, eu, por exemplo, nunca podia imaginar que o Balsa chegasse onde ele está hoje. Até porque a minha visão na época era pequena também, né? Eu não conhecia. Hoje a gente percebe. O Balsa hoje talvez seja o melhor lugar para você investir hoje. A prova disso é que está vindo todo mundo para cá. Tudo que você mexe aqui no Balsa dá dinheiro. Dá dinheiro. Você tem loteamento, você tem tudo que você faz. Eu tenho uma área, eu comprei há muitos anos atrás no tempo do Moisés Mel, comprei aquelas áreas lá naquela época, até porque o Moisés Mel pediu para comprar, tá, eu comprei. Não é porque eu tivesse a visão que o Balsa ia, não vou dizer isso que não é verdade. Eu comprei e a explosão no Balsa foi muito rápida. O Balsa de 6 anos para cá cresceu muito. Teve, tipo assim, o privilégio de ter um prefeito como o Eric, né? Que o pai dele foi prefeito, morreu na metade do mandato, e ele entrou assim com a missão de fazer o que o pai dele sonhava de ser feito. E realmente ele conseguiu fazer. É por isso que a gente torce para que o trabalho dele continue, para a cidade não atrasar, não atrapalhar. Ou então que o governo não atrapalhe os negócios. Sim. Porque tu sabe que tem empresas aí que se o governo tem que deixar os caras trabalhar. Sim. Se deixar, trabalha, vai longe. Tu vê São Paulo, pô, como é que cresce São Paulo? Como é que cresce Santa Catarina? Como é que cresce o Paraná? Porque o governo lá, o governo do estado dá apoio. Eu falo sempre, cara, só não atrapalha. Não atrapalha. Só não atrapalha. Cobra os impostos de forma, né, normal, né, sem exagero. Porque o imposto hoje é terrível, é terrível. Eu estava vendo uma entrevista do cara lá da Van, do velho da Van, o cara falou, o senhor vende 50 bilhões por mês, ele falou, vendo por dia. Só tem quantos empregados? Eu tenho 22 mil. Quanto é que quanto é que foi o lucro da sua empresa? Ele falou, eu ganhei 2 bilhões e meio e paguei 5 bilhões de imposto. Então eu tenho um sócio que ganha mais do que eu, que é o governo. Se ele não tivesse pago os 5 bilhões, se ele tivesse pago 2, ia sobrar 3 para juntar com o 2,5 que ele comprou, que ele ganhou 5,5, ele ia gerar o quê? Mais emprego. Sim. Mais emprego, mais oportunidade. Tá? E esse dinheiro foi para onde? A gente não sabe. Aí é que está o problema. O brasileiro tem que começar a entender que o governo é ele que elege. Cada povo tem o governo que merece. Sim. Então ele tem que entender isso e não é saída, não vou votar mais em ninguém. Aí está errado. Tá errado? Se ele continuar sem Tá votar, mais errado ainda. está mais errado ainda. Ou vote ou no outro. Mas vote por convicção. Eu voto fulano, pô, eu sempre falo isso. Eu tenho um amigo, se for candidato, eu não voto, porque eu conheço ele, sei que mas não sou inimigo dele. Agora você tem que reconhecer a capacidade daquela pessoa que você vota. Eu acho que Balsa tem muitas oportunidades. A produtividade nossa aqui é muito alta, do agro, muito alta. Aqui tem regiões que eu mesmo lá na minha fazenda tinha talhos que eles falam. Você planta hoje? Eu planto. Quantos hectares? Nada, eu tenho uns 400 hectares, o restante é arrendado e tenho pecuária. Mas eu gosto mais de pecuária do que da soja, apesar de que a soja dá muito dinheiro. Mas a pecuária hoje, se você trabalhar dentro da técnica, né, você tem o mesmo rendimento. Mas a gente tem talhas lá na minha fazenda que dá 92 sacos. A gente tem área lá que daqui a 10 anos eu não preciso usar calcário, porque são terras maravilhosas. Nogueira, qual é o melhor negócio hoje? Vamos lá, eu vou ser mais direto. Qual é o melhor negócio seu hoje? Que tem mais rentabilidade? Aqui no Maranhão, Isso. É agro o negócio. O agro? O agro é. Aí deve melhor. É mesmo, cara. Por quê? Não maior, mas vamos falar de melhor. Sem ser maior. Que melhor, que tenha mais lucro hoje. Como é que seja pequeno? Vamos falar em porcentagem aí. Não, hoje eu tenho
uma empresa de imobiliária, eu ganho dinheiro. Mas por quê? Porque lá atrás eu comprei barato. Sim, As áreas assim como você. sim. Aí você, pô, eu tô vendo um metro quadrado a R$ 2.000. Inclusive, você me deu um presente, né? Que eu agradeci. Por quê? Porque não é o melhor negócio, é um negócio que tu tá ganhando, que tu ganha mais. Sim. É o melhor, porque ganha Isso. mais. Agora, o melhor negócio hoje, para tu investir aqui, ainda é o ramo imobiliário, porque tem uma carência muito grande de habitação aqui. Habitação de médio padrão para cima, aqui tem pouco, você sabe. Agora que começou a aparecer. Sim, Prime, Villa, esses empreendimentos novos aí do Neném lá, sim. é que começou a aparecer. E tem muita carência da classe D. Agora mesmo, vamos sair essas 444 casos que o Celso vai fazer, que já atende, mas isso aí não é nada. Você tem algum projeto aí para incorporação? Não, eu não quero mexer com. Eu tenho uma área lá que eu estou fazendo. Eu tinha uma proposta de fazer parceria. Era implantação de supermercados, mas esse troço aí não me atrai muito, porque eu, tipo assim, não é que eu esteja cansado de trabalhar, é que eu tenho que trabalhar naquilo que me dá prazer e me dá resultado. Sim. Então, construção hoje é um ramo que tem que ser para quem é do ramo. Sim. Por exemplo, o Celso é do ramo, ele é engenheiro civil, você trabalhou com isso, é uma coisa que realiza ele. Agora, para a gente entrar num ramo desse como incorporador, eu não vejo pelo menos para mim, eu não tenho muito interesse. Agora, a agricultura não. A pecuária, por exemplo, eu tô investindo. Está investindo em tecnologia, inseminação? Tecnologia. Não, eu sempre seminei, É mesmo? sempre. Mas quando eu comprei a fazenda do Valber lá, Eldorado, naquele tempo nós tínhamos 600 vacas PO compradas em Uberaba. E era um negócio interessante, para mim era interessante, que eu pegava o touro, pegava o sujeito e falava, ó, eu vou te dar esse touro para tu botar no teu rebanho durante 4 anos e você vai me dar 3 ou 4 bezerros por ano, filho dele. Por que eu fiz isso? Eu precisava melhorar o rebanho da região. Eu precisava comprar bezerro para engorda e eu não tinha bezerro, tudo fraco. Foi um sucesso quando eu fiz. Faz que massa, viu? Eu tinha mais de 1.000 para receber, eu não tinha mais onde guardar o bezerro. E aí esse troço chegou num ponto e eu parei a inseminação. Por quê? Começou a aparecer no mercado, os caras vêm de fora, Araguaína, Pará, os caras trazem os touros, dá uma maquiada bem nele antes de vir para cá, bota ele na cocheira e tal, chega aqui é bonito, o cara vende barato pro cara. Aí o cara compra o touro, daqui a 6 meses o touro começa a buchar porque ele não está acostumado. O cara compra o touro, leva para a fazenda dele para comer, não vai para cocheira, vai comer no pasto. Sim. Aí começa a ter problema. Aí o mercado começou a mudar um pouco. Aí eu cheguei pro Gangel, rapaz, vamos mudar isso aí, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais inseminar. Vamos botar os touros nessa vacada aí, vou pegar os bezerros e vender. Vender bezerro. E tá dando um excelente resultado, porque o bezerro é bom, é puro, e o cara chega lá e compra. Só o que de bezerro por ano aí? Não, o meu projeto lá é para 1.500 vacas. Eu hoje estou com mais ou menos umas 700, 800 fêmeas. Porque eu vendo os machos, ficam as fêmeas. Sim. Porque para eu chegar, tipo assim, eu chego e compro 1.000 fêmeas para botar. Não há um negócio, porque eu já vou ter. Vai nascer, eu não tenho, né, onde colocar. Sim. Que a capacidade é aquela ali. Então, o que eu investi muito em pasto. Muito. Cortei terra, fiz um monte de modificação que tinha que ser feito. Exame para botar o tipo de capim, botar o tipo de. Sem falar que nas terras ali é massa, é terra boa. Você tem que. Por exemplo, eu hoje, as minhas terras estão prontas, daqui a 8 anos eu não preciso botar nada, só o gado meu e a chuva. E dá dinheiro. A gente tem um cara aqui no Tocantins que eu estava vendo, ele planta acho que 15 mil hectares de soja. Aí acho que tem um filho que
Se for boi, o filho dele gostava de gado. O filho dele, papai, eu vou mostrar para o senhor que a gente ganha dinheiro no gado. Acho que ele separou lá 60 hectares e deu pro filho dele. Aí ele foi lá investir. Bota isso, bota aquilo, todo tipo de fertilizantes para deixar aquela comida que engorda. Aí ele mostrou para o pai dele que no hectare ele ganha mais dinheiro do que o... Do que no Nós ele está produzindo 70 sacos por hectare. Quanto é que o senhor gastou? O senhor gastou tanto. E o que eu estou fazendo lá, eu ganho o dobro que o senhor está ganhando. É para você gastou quanto? Eu gastei agora isso. E o que o senhor gastou para trás? Para deixar a terra nesse ponto. Então, são duas atividades rentáveis que precisam ser bem geridas, bem administradas. Então, eu tenho essa visão que o melhor negócio para nós aqui é esse. A vocação aqui é essa. A vocação nossa é essa. Não tem outro tipo de... Tem agora a questão da indústria também, que é muito forte aqui. Ainda tem espaço. Eu sempre falei, teve uns tempos atrás aí que eu reuni, naquele tempo era só pecuária, né? Que eu chamei um pessoal para a gente construir um abatedouro dentro da fazenda. Lá dentro. Fazia, o investimento não era muito grande, abatia o gado, resfriava, botava no caminhão e levava para o Nordeste. O caminhão levava 70 boi abatido. Sim. Aí num caminhão tu manda 25. E eu digo, pai, o pessoal, não vou. Eu digo, vai acontecer um dia, tá aí. Tá aí agora. O cara vai bater 30 mil boi. Esse investimento que estão fazendo agora, você tá dentro? Não, eu tô estudando com o Pedro. Houve uma mudança aí agora, né, porque no começo os árabes estavam investidos, depois com a guerra da Ucrânia eles se afastaram. Sim. E o Pedro tá juntando aí acho que 20 investidores para montar, e eu estou estudando ainda a possibilidade de entrar de entrar. Eu acho que é um bom investimento. Mas o Brasil, hoje, eu fico assim pensando, esperar um pouco. A próxima eleição, né? Eu torço, peço a Deus que mude um pouco. Porque se continuar esse pensamento, né, esquerdista no próximo governo, aí a gente tem que ficar meio com o pé atrás, porque não tem domínio total da situação. O que estão criando agora do IOF é um negócio terrível. Aumento de juros. Você não pode gastar mais do que o que você ganha. E aqui estão gastando demais. Coisas absurdas que não dá nem para... Nogueira, qual que foi um negócio que você fez mesmo que foi uma verdadeira merda mesmo? Um trem que você investiu e você perdeu o dinheiro naquele que você acreditava? Rapaz, para te falar a verdade, Não tem. Não tem. Sou um cara muito cauteloso assim para fazer as coisas. Não sou do tipo de cara que só como galinha morta. Também não faço isso. Eu faço as coisas que é correto. Até, por exemplo, quando eu estava no Bradesco, a gente era bem remunerado. O diretor do banco ganhava muito bem, muito bem. E eu não tinha opção a não ser investir aqui, que eu conhecia o Maranhão, comprava área aqui, comprava no Balsa, comprava lá. E deu certo, porque a primeira fazenda que eu comprei foi o seguinte: o papai ligou e falou, meu filho, tem um amigo meu aqui, o Biapino, ele está vendendo a fazenda dele, 1.600 e poucos hectares. Muita terra, né? Preferência. E eu digo, papai, como é que compra? Era 460 mil, eu não sei nem que moeda era, cara, não lembro. E eu tinha ações no banco. Para ser diretor, tu tinha as ações. Aí, para eu comprar, eu tinha que vender as ações. Eu não era diretor do banco, eu era superintendente, mas eu tinha as ações. Aí para vender as ações, tinha que ter autorização do seu Amador Guiar. Aí eu fui falar com ele, seu Amador, eu preciso vender minhas ações. Para que é? Para comprar uma fazenda. Porque lá é o seguinte: se um diretor do banco aparecesse lá com a Mercedes-Benz, com carro e tal, na rua, o Amador não aceitava. É mesmo, cara. Negativo. Agora, se tu quisesse investir fazenda e terra, eles davam todo apoio. Eu quero me surpreender, não, você não precisa vender, não. Não, nós vamos te arrumar um dinheiro para você pagar.
comprar assim, como é que eu vou pagar esse negócio? Depois, ele disse, não, você paga de 6 em 6 meses, você tem o dinheiro que te ajuda aí, tu paga. Mas, seu Amador, mas não dá. Eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte, o banco tinha uma caixa, sempre funcionário do banco, eu não podia pegar dinheiro no banco, porque eu como funcionário do banco diretor, o banco estatal proíbe. Mas eu te dou via caixa o dinheiro. E como é que eu pago a caixa? Papai, não te preocupa. Aí ele deu o dinheiro. Aí eu comprei a fazenda. Isso foi, acho que foi mais ou menos, acho que em agosto. A eleição do banco era dezembro. Quando chegou em dezembro, chamaram lá os superintendentes e eu fui. Então, lá. Era para ser nomeado diretor estatutário. Nós éramos, acho que 32. Terminou ali, ele me chamou e falou, não falei para você comprar, pô? Agora tu só não paga se tu não quiser, só se tu for ver água. E eu digo o salário, na época, era o equivalente a $25.000. É, E de 6 em 6 meses ele te dava mais 25, 6 vezes. Quer dizer, era um salário fantástico na época. E esse dinheiro eu investi aqui. Não tinha tempo. Eu fui diretor do banco, eu nunca conseguia tirar férias. Tirava férias, contava com 10 dias, voltava. O Amador que tinha um quadro grande lá, com o nome dos diretores. Tu viajava, falava, eu vou para Manaus. Aí tinha que ligar, a bolsa botava lá, Nogueira, Manaus. Porque se alguém quisesse falar contigo da diretoria, só sabia onde é que estava. Não tem como rapaz, é esconder. mapeado o negócio. Tu tá de férias, ok, tá viajando? Eu tava uma vez, eu tava em Lisboa. Aí Nogueira em Lisboa. Ó, volta para cá porque nós estamos pensando disso, disso, disso. Então você não tinha tempo. Nem, não podia nem casar. Como é que eu ia casar desse jeito? Para não parar em casa. Então eu aprendi assim lá no banco. E isso fez com que eu investisse aqui nas áreas. Comprei lá comprei essas áreas lá em Fortaleza. Comprei aqui na época, acho que era 35 hectares, que eu poderia ter comprado demais, cara. Eu fui transferido de Brasília, do Rio para Brasília, para cuidar da parte institucional do relacionamento com o governo e tal. E eu não, cara, eu não gostava de Brasília. Toda sexta-feira eu voltava para o Rio e todo domingo à noite eu voltava para Brasília. Ficava morando em hotel, pau. Naquele tempo, para tu ter uma ideia, um lote no Lago Sul em Brasília custava R$700 o valor. Eu ganhava o dobro. Podia comprar todo mês um lote. Um lote. Um lote hoje é 3 milhões lá. E Nogueira, essa passagem por Brasília, você tem uma base lá também estruturada lá, né? Até eu. Como é que fui parar em Brasília? O banco tinha o banco era forte em Brasília. O banco tinha uma empresa, que era a empresa que vendia passagem para a cooperativa do Congresso Nacional. Aí deu um rolo grande lá, nesse negócio o gerente do banco envolvido, o superintendente, a confusão grande. E no dia eu estava lá na cidade de Deus. Aí eu vi as coisas do Bob Show Nogueira, tu tem que ir a Brasília, cara. Tá acontecendo isso assim. Tá bom, eu vou por isso, não tá aqui mesmo, tu já vai para lá. Aí eu cheguei lá, era complicado, o dinheiro. Aí fiquei lá uns 2 meses e o banco tinha comprado na época, não era o banco, o Larragote, que era da Sul-América, o Braguinha, que era da Atlântica Boa Vista, e o Chamador, eles se juntaram. O Bradesco se juntou na época para essas 3 empresas. O Bradesco precisava crescer, aliás, a seguradora precisava vender muito seguro. Como o Bradesco tinha uma rede, capilaridade de grande agência, eles se juntaram
o banco crescer e eles crescerem. Aí Sim. criaram sociedade e tal. Aí quando eu voltei, e o banco tinha essa casa lá que ele usava para receber autoridade. O seu Madruguera, quando eu ficava na casa, o seu Braga e tal. Aí o seu Braga era muito amigo meu. Ele sempre... Aí falou, Nogueirinho, eu acho que tu vai para Brasília. Vai para Brasília para tu cuidar da parte assim, institucional do banco. A relação com o banco e tal. Estou muito jeitoso para isso. Eu fui morar em Brasília. Aí eu consegui um relacionamento grande no governo, demais, conheci. Era o Congresso Nacional, no tempo da Constituinte, a gente participava ativamente disso lá, demais, era direto. No centro. No centro, o cara que foi governador como é o nome dele? Do Tocantins ainda é vivo ainda, como é o nome dele? O pai do Eduardo. Sim, rapaz, Siqueira. Siqueira Campos, ele era da Constituinte. O Siqueira. E ele era um dos caras fortes da Constituinte. E a gente tinha muito contato. E eu me relacionei de paz com o Brasil. E para mim virou uma cidade. Até hoje tem muito relacionamento em Brasília. Você falou do Siqueira, eu lembrei da Cátia Abreu. Cátia Abreu. Rapaz, eu devo um negócio pra Cátia. E assim, é impagável, sabe? Na época, a Cátia ela é madrinha da minha prima, da Ana Júlia. E na época eu tive um acidente aqui em Balsas. Isso era às 7 horas da manhã. Eu sei que eu acordei meio-dia, eu tava dentro de uma sala de cirurgia em Palmas. A Cátia mandou um avião aqui. E aí me botou dentro desse avião. Eu acordei. Acordei não. Eu sei que meio-dia, eu me lembro assim que eu tava. E é uma dívida que é impagável isso daí. Não tem. A Cátia. A Cátia é uma pessoa fantástica. Lá em Brasília, eu tenho ainda lá apartamento lá no. Antigamente era Golden Tulip, hoje tem outro nome lá, que eu esqueci o nome agora. E ela, quando ela era deputada, ela foi relatora Sim. daquele. Do imposto aí de lembra? E ela morava lá, era vizinha nossa lá. A gente tinha muito, muito contato com ela. Quando ela assumiu aquilo ali, botar a Cátia para ser relatora desse processo. Agora ela é uma mulher tão determinada. Ela é de peito, viu? Que ela estudava de noite para aprender como é que funcionava, para poder. E ela deu um show naquele. Ela tem peito. Ali que ela deslanchou. O perfil dela é muito dominante, a O Cátia. Paul House ajudou muito ela, que era senador na época, dava muito apoio para ela. É uma mulher fantástica. Que eu conheci ela lá em Araguaína, na Cadu dos Pires. Sim. Eu fui passar o final, tinha um churrasco lá e ela estava lá com ele. Hoje é o Irajá, é o Irajá que é deputado. Ela tem 2 filhos. Acho que os 2 são senadores. É senador, né? Tem um que era da CNA, né? Ela foi da CNA, depois o filho dela foi. Sim. Hoje eu acho que ela não tem atividade política nenhuma. Tá não. Mas é muito forte ela lá. Não, tem muita influência aí. Muita influência. É uma mulher de valor, ela. Pois Nogueira, vamos lá. Como você já deixou bem claro que esse quadro político hoje precisa de profissional, hoje o que você fala hoje para um empresário hoje ou um profissional que quer ingressar na política? Olha, é o tipo de conselho difícil para você dar. Eu entrei na política, mas não me arrependi. Quando você vê alguém político, eu me arrependi de tentar na política porque alguma coisa não deu certo. Não aconteceu como ele tinha planejado. Sim. Eu entrei na política, não foi para me, para ter benefício financeiro negativo. Eu entrei com um propósito, tinha um propósito. Deu certo, não me arrependo. E o político, o empresário que quer entrar na política, se entrar com essa visão, eu dou nota 10. Agora, se você for entrar com a intenção, olha, eu não tenho nada a perder, eu vou entrar na política, aí não é bom você entrar. Porque hoje, a forma como você é acompanhado Sim. é complicado. Hoje tem a tecnologia. Sim. Hoje tem, o cara entra, ele fica
5, 6 anos sem acontecer nada, mas vai chegar uma hora que chega nele. Sim. Um negócio interessante, lá na Fortaleza Nogueira, eu tinha ganho uma escola dentro da cidade. Uma escola para criança, grande, grande. E eu não deu tempo de fazer todo no meu mandato, porque o dinheiro, hoje o dinheiro vem quase todo. Tá aqui aí quando eu saí, que entrou o meu sucessor, ele não deu continuidade na obra. Era um convênio com a FNDE e estava lá. Aí quando eu assumi, o FNDE chamou e falou: é o seguinte, ou você termina a obra, ou devolve o dinheiro. Eu digo, como é que eu vou terminar a obra? Eu não tenho dinheiro para terminar. E o saldo que falta não é suficiente. Tudo bem, eu posso terminar a obra, mas eu vou ficar com a escola para mim, porque eu vou ter que pagar do meu bolso, sabe? Vocês não estão dando, foi uma confusão lá, né? Aí terminou, eles começaram a liberar. Aí eles me chamaram para uma reunião da FNDE, lá tem uma sala com os engenheiros, com cada obra. Aí eu fui sentar com a obra, essa obra lá, para saber o que faltava, para poder fazer o orçamento. Aí quando ele mostrou a tela, cara, foi online. Eles tinham um convênio com o Google, pagava para o senhor lá. Aí do prefeito, quando o senhor voltar, manda roçar aquele ali, pô, tem muito mato ali, né, daquele negócio. Eu fiquei assim, fiscalizam tudo. Sim. Então não adianta o cara dizer, eu não tenho nada a perder e entrar, porque vai ter um dia, vai ficar caro para ele. Agora, o cara que é empresário, eu acho que a política precisa de empresário. Não, isso é indiscutível. Precisa de empresário. Agora, o empresário não pode também se decepcionar com a política, às vezes, porque ele perdeu. Sim. Não pode. O Antônio Emílio de Moraes foi candidato em São Paulo. Ninguém podia dizer que o cara era fantástico. Perdeu as eleições, ficou devendo 50 bilhões. Chamou os caras tudo dia, vou pagar, agora não me fale mais que política. Acabou. Eu não quero saber. Não pode ser assim. Que a contribuição dele na vida pública é importante. Não é, você não vai administrar do jeito que você administra a sua fazenda, sua propriedade, sua empresa, porque lá você é o dono sozinho. E no governo, se tu está no balso aqui, são 100 mil eleitores, tu é sócio dos 100 mil. Sim. Você pode fazer tudo que está do jeito que tu quer fazer. Então, eu acho que vale a pena entrar. Mas é isso aí. Eu aconselho que entre. Mas tem propósito. Se tu quiser entrar na política... Tem um propósito, né? Não, eu não tem quero. que ter o propósito. Não, eu estou dizendo, tem que ter o propósito. Eu não quero, sabe por quê? Eu quero entrar para ser perfeito diferente, para fazer... Eu entrar só para entrar... Eu não quero, sabe por quê? Já me falaram isso daí uma par de vezes, cara. Mas eu não quero, sabe por quê, Nogueira? Eu tenho um objetivo maior, certo? Então não dá para misturar as coisas agora, nesse momento. Você é jovem, cara. É, pra frente aí, entendeu? Hoje eu não penso nisso, não. Tudo tem um momento. Eu converso com várias pessoas também, entendeu? E assim, já me falaram, mas assim, cara, eu não é que eu descarte isso no futuro, mas eu não penso isso agora, entendeu? Porque no momento... Você não pode ser egoísta, egocêntrico, de não querer dividir o teu conhecimento com quem está precisando dele, né? Entendeu? E agora o meu projeto não é esse. O meu projeto é... Eu sei que é grandioso, eu sei que é uma grande responsabilidade. Hoje mesmo eu não tenho um tempo para me dedicar a isso hoje, certo? Nogueira, vou te fazer uma pergunta agora, que isso aqui já é uma base nossa também. E eu te pergunto, quem que seria um nome hoje, você falando hoje, um nome para sentar na mesa com a gente do Comando Empresarial hoje, o cara que tenha lastro, ou mulher que seja, né? Que tenha lastro, tenha profissionalismo. E assim, tem uma história que consiga dividir com as pessoas também. Tu diz o que, para prefeito? Não, para sentar aqui. Ah, Celso Henrique. Celso Henrique, é. Pois está aí o convite. Né? Vou te dizer por quê. O Celso Henrique, ele... engenheiro civil credenciado pela Caixa Econômica. Sim. Na minha época, todos os recursos que o governo mandava para você, a Caixa ia fiscalizar, autorizar o pagamento das obras. E eu conheci o Celso nessa época. E nós fizemos umas casas lá numa época. E o Celso ia fazer a fiscalização para poder
liberar os cheques. E ele foi, acho que eram 30 casas, e ele condenou 9. E aí o cara que estava comigo lá, rapaz, o Celso condenou 9 casas, como é que eu vou resolver isso aí? Aí eu falei com o Celso, não, Nogueira. O Celso tem um negocinho, ferrozinho, ele enfiava na parede e vem com a areia dentro. Aí ele botava ali e disse, não, aqui tá errado. Aqui não é 1 por 3, não, é 3 de cimento, 1 de areia. Aqui está o contrário. Essa casa vai cair daqui a 6 meses, eu não vou aprovar. Aí o cara, aí falou, papai, aconteceu, o que eu faço? Devolve e faz outro. Não tem conversa com ele, moço, se eu conversar com ele, você vai ser preso ou levar uma porrada dele, porque ele não aceita. Então eu conheci o Celso nessa época. Certo. É um cara que evoluiu como empresário, cresceu muito o Celso. A construtora dele hoje aqui é que tem maior volume de obra, é dele. Construiu não sei quantas casas aqui em Balsas. É um cara financeiramente uma vida financeira muito definida. E é um exemplo, né? Sim. Ele precisa falar para você o que nós estamos conversando aqui, para que as pessoas ouçam, né, como é que ele conseguiu superar, Sim. crescer dentro da vida. Né? Por isso que eu estou indicando ele. É isso aí. Então, muito obrigado. Ótimo. Tamo juntos. Comando Empresarial. Até mais.